Agora para falar do futebol aqui na cidade. Que bom que a gente pode voltar a falar do futebol aqui na cidade, né? Com um jogo importante neste domingo, Beck tentando uma vaga na elite do futebol catarinense. Antes disso, amanhã tem o Metropolitano também buscando o mesmo objetivo. Edemilson Luiz, comentarista esportivo, está conosco para analisar esses dois jogos do final de semana. Obrigado mais uma vez pela visita, Edemilson. Ô Jorge, é sempre um prazer estar aqui com os seus ouvintes na Boca do Povo, aqui na Itaberaba Bandeirantes, e falar principalmente assim do esporte da nossa cidade, o futebol, né, cara? Vamos começar pelo jogo de amanhã. Isso. Metropolitano e Carlos Renault em Brusque, 7 da noite? 7 da noite, né? Em gramado, domingo, né? Em gramado sintético, né? Tapetinho. Primeiro jogo no estádio do SESI, né? E uma frustração para o torcedor, né? Pênalti perdido, a apresentação não foi aquela apresentação que se esperava depois do jogo contra o Hercílio Luz, né, Edemilson? Tubarão. Tubarão, isso. Desculpa. Ô Jorge, assim, os dois jogos que ele fez na pré-classificação para a semifinal, que era mata-mata também, que foi contra o Tubarão, foram duas apresentações sensacionais, assim, considerando Série B, né, nível de jogadores e tal. O jogo lá em Tubarão empatou e o jogo aqui no SESI ele saiu vencedor. Mas assim, com uma atuação muito boa. E o jogo contra, né, o Carlos Renault, o primeiro, realmente foi uma frustração muito grande para o torcedor. Aliás, 3 mil praticamente, né, que estiveram lá presentes e saíram de lá frustrados, cara. Saíram pensando, com a pulga atrás da orelha. Nada ficou decidido, porque ficou no empate. Mas a maneira como foi o empate, com a equipe se apresentando muito apática, pessoal muito, muito longe um do outro, não apresentando, né, um pouco mais de velocidade, de vontade principalmente, coisa que o Carlos Renault mostrou de sobra, diga-se de passagem, para esse jogo. Então o torcedor saiu numa frustração muito grande. E principalmente assim, porque teve a chance, tomou o gol, chegou no empate e teve a chance de passar à frente no placar, que poderia, por que não, né, alterar o ritmo da partida. Aí perde 2 pênaltis ainda, cara. Pois é. E tu sabe o que foi mais preocupante depois para quem estava lá? Eu estava lá acompanhando o jogo. É que falaram que era o principal batedor do clube. E como nós podemos ter uma decisão de vaga por pênalti e o principal bate pênalti daquela forma, imagina o resto. Veja bem, né, Jorge? Analisa assim: estádio lotado, o cara é capitão da equipe, tá? Veio e eu vou bater o pênalti. E assim, não é o melhor jogador ou o jogador mais técnico da equipe, muito pelo contrário. É aquele zagueiro de botar a bola no refletor, né? O primeiro gol, inclusive, foi nas costas dele, entre ele e o lateral, né? O gol do Carlos Renault. E assim, foi bater e 2 vezes que ele bateu de forma bizonha, realmente. Então o torcedor saiu. Aí quem saiu na defesa dele foi o treinador, né? Disse, não, olha, ele é o cara que bate os pênaltis lá e bate muito bem. Então assim, na realidade ali o Evandro Guimarães, ele deu uma salvada na pele do zagueiro, deu uma aliviada, porque é o seu capitão, e não queria deixar, né, numa situação assim mais delicada, de repente, ou melindrar um pouco o capitão. Mas o fato é que realmente o Rafael bateu muito mal o pênalti, está num devo grande com o torcedor, porque se sai vencedor ali, por exemplo, 2-1 que fosse o resultado final da partida, já é um outro fator para complicar, digamos, o adversário. Assim vai para lá de franco atirador para Brusque. O Carlos Renault tem muita disposição, muita vontade, né? A direção lá do clube aproveitou bem também alguns jogadores de base, tá? Tem naquele menino que fez o gol, o Cássio, seu principal jogador, mas tem principalmente o setor de meia cancha, muita força, muita marcação, né? E isso se confirmou aqui em Blumenau. O Carlos Renault veio para cá na sexta-feira, tá, João? O jogo era no domingo, eles chegaram na sexta-noite aqui em Blumenau, sexta-tarde. Ficaram no hotel, treinaram. Eles iam treinar no SESI no sábado, mas não deu por causa das chuvas. E aí treinaram num gramado sintético lá no Castilho Velha Central. E no domingo foi o jogo. Há condições do Metropolitano vencer o Carlos Renault em Brusque, lembrando que na primeira fase, né, eles empataram em 0-0, né? O Carlos Renault fez todos os seus principais pontos, tirando a vitória contra o Camboriú na última rodada, que foi lá em Bituba. Ele fez as suas vitórias dentro de casa, aí também a equipe do Porto, que ele venceu fora de casa.
Então, assim, o Carlos Renault dentro de casa é praticamente imbatível. Tanto é que bateu o Blumenau, que foi o primeiro colocado nessa chave de classificação. Né? Venceu por 1-0 também. E com o Metropolitano ele acabou empatando em 0-0. O Metropolitano foi o único time que foi lá dentro de Brusque e tirou ponto. Então isso aí deixa assim um alento para o torcedor e um equilíbrio. Diz, olha, não está nada decidido, ficou no empate em 1-1 aqui, vai em iguais condições para lá. Quem fizer um gol sai ou, né, quem sair vencedor no placar, ou vai para as penalidades. O problema todo lá é o gramado, é o tipo de gramado. É o tipo de coisa. E nem eles gostam muito de jogar lá, mas eles estão acostumados, porque eles treinam naquele gramado, né? Naquele sintético, no chamado sintético lá. Porque lá a bola fica viva o tempo todo, né? Ela não bate no chão e amortece. Não, ela fica pererecando ali mais umas 4, 5 batidas. Então favorece muito para quem é marcador e corredor, tem velocidade, e favorece muito pouco para quem é mais técnico. Mas eu acho que as duas equipes são muito equivalentes, assim, em termos de bastante velocidade, jogadores com muito ímpeto, com muita disposição. Aí vai depender de cada treinador quem é que arruma uma estratégia talvez diferente, até que surpreenda o adversário nesse jogo aí lá dentro. O jogo 7 da noite tem um outro porém. Aquilo lá, a iluminação é ruim, uma barbaridade. É mesmo, é, Nossa Senhora. Sabe aquele bordão que o pessoal diz, que iluminação de boate é assim. Pois então, né? Terrível. Bom, Edmilson, como é que foi a semana do Metropolitano, os preparativos, pelo que você pôde acompanhar? Houve uma cobrança da direção, da comissão técnica, para um jogo mais eficiente, né? Pelo menos demonstrar um pouco mais de vontade do que algumas peças que a gente viu no domingo. O último final de semana de jogo, tanto sábado, o Blumenau em Bituba, como no domingo, né? O Metrô e o Carlos Renault. No domingo à noite, os dois torcedores, tanto de Beck como de Metropolitano, tinham uma certeza, que a semana tinha que iniciar com cobranças, porque as equipes se acharam assim, sabe, vou ganhar, né, não é de qualquer maneira, a qualquer momento eu posso fazer um gol, ou a minha equipe está melhor, jogou estádio cheio, que nem o Metropolitano aqui, num caso específico que nós estamos falando, muitos jogadores dando tapinha, de ladinho, bolinha, sabe que... Objetividade em primeiro lugar, né? Série B é muita transpiração, é correria. E eu acho que a cobrança existiu por parte do Evandro, né, Guimarães, que é o treinador, por parte da direção, através do Mauro Ovelha também, e uma postura diferente, né, da equipe para o jogo de sábado. Já é sábado à noite o jogo, é um horário diferente, é um horário diferente em tudo, tá? Não acredito que vai ter casa cheia lá em Brusque. Carlos Renault não coloca muitos torcedores, a média é 200, olha lá, 250 torcedores, mas deve ter aquela rivalidade Brusque e Blumenau. O torcedor do Metropolitano parece que tinha 600 ingressos à disposição. O Carlos Renault fez um preço super barato lá também, 10 e 15, eu acho, ou R$10 o valor. E aí, assim, deve ter muitos torcedores de Blumenau lá, mas o torcedor do Brusque, que já se fez presente no jogo anterior, deve se fazer presente também para dar uma reforçada com a galera do Carlos Renault. Não que vai torcer para o Carlos Renault, vai torcer contra o Metropolitano, né? Não quer dizer, querendo ou não, uma coisa fecha com a outra, mas assim, a gente teve isso aí. Então eu não espero um grande público. Vamos lá, 1.000, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas, e olhe lá, Jorge, tá? Nesse jogo ali. Então o torcedor não vai ser o problema do Metropolitano. O maior problema do Metropolitano é, primeiro, a sua equipe, que tem que jogar numa postura diferente do que jogou aqui, com mais ímpeto, mais vontade. E segundo, daí, o driblar as situações que o gramado lá impõe, né? Que o piso lá impõe, né? Há condições? Tem condições, sim. Está tudo aberto, né? Eu acho que ele está numa situação até um pouquinho diferente do Blumenau, que perdeu o primeiro jogo, né? Ele não entra lá pressionado. Ele entra buscando um resultado positivo, mas não pressionado. Porque se ele fizer 1-0 e se fechar ali atrás com os 11, terminou o jogo e ele está classificado. O Blumenau no domingo aqui já é o contrário. Ele já entra perdendo de 1-0. Ele tem que buscar. Vai ter que buscar, né? E tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar, né? Um gol de diferença, seja qual for o placar, leva para os pênaltis, né? Bem isso mesmo. Vamos falar agora do Blumenau. Parece que os ingressos já se esgotaram, Edemilson. Cara, Chega a ser uma surpresa, né?
A gente sempre achou assim que o torcedor do Blumenau não fosse um número igual ao torcedor do Metropolitano. O Metropolitano conseguiu aí, nos seus últimos jogos no SESI, colocar na média de 1.800 torcedores, né? O Blumenau, em jogos isolados, colocou 1.200, 1.400, né? Aí, tirando o clássico que foi dividido, mas aí ficou tudo em nome do Metropolitano, digamos assim, o público, que era o mandante, você não tinha, mas você tinha essa expectativa. Torcedor do Blumenau, torcedor mesmo, vamos lá, o cara que é mais raiz, antigo, leva um vizinho, leva um... né? E a gente viu muito, Jorge, nós trabalhamos ali nos jogos em casa, ou fora também. A gente viu muito no domingo ali, quando era jogo do Metropolitano, o cara vinha ali com a camisa, alguns do Metropolitano, outros não. No jogo do Beck, ele vinha com a camisa do Beck, o mesmo cara. Então, assim, não era assim muita gente, mas a gente viu passar até pelas cabines, a gente viu lá embaixo, pessoas que estavam no jogo do Metropolitano e também do Beck. Ou seja, esse não se decidiu, ele gosta do futebol e fica apostando, né? Tem 2 apostas para ver quem é que sobe, para ter um futebol mais forte na cidade novamente. Então, nós tivemos essa situação assim. O Blumenau aí também tem aquela chacoalhada no sentido de renda, né? O Metropolitano pegou uma sacada de fazer a R$10 os ingressos. Tinha que comprar, mas assim, o cara tem que comprar e tem que ir, né? E muita gente ia para a internet, eu vou comprar 4 ingressos aqui, ou 3 para minha família, mas no domingo eu vou decidir se eu vou. Mas ele já tinha garantido o ingresso. E o Blumenau fez a mesma coisa, chegou e baixou para R$25 o valor do ingresso, que eu achei uma sacada bem interessante também, porque aí favorece, né, quem tem, eu vou lá, eu e meus 2 filhos, por exemplo, poxa, em vez de 150, eu vou pagar 75 pila. É um valor assim bastante considerável, né? E aí ele está levando esse torcedor, vai ter muita gente que não é torcedor do Blumenau ainda, mas que vai lá porque é uma semifinal. Ele quer ver se a equipe passa ou não para a Série A de 2026. Né? Aliás, falando nisso, né, muitas pessoas que gostam de futebol, essa é uma cidade que gosta dessa modalidade esportiva. Eles ainda eles querem ver Blumenau com futebol. Né? Os que ainda não se identificaram para um dos lados, né? Como a gente passou muito tempo sem ter futebol aqui na cidade, né? Muitas pessoas não se identificaram com um ou com o outro. E agora podem vir a se identificar, dependendo do desempenho, né? E para ressurgir o futebol com força na cidade, só tem um jeito, Edemilson. É resultado. Resultado. Sempre foi, né, Jorge? Eu sempre costumo dizer para dirigentes ou para diretores de futebol, a gente que está há tantos anos aí dentro do futebol na cidade, que Blumenau é uma coisa interessante aqui. Isso é do nosso DNA, né, cara? Não adianta você chegar aqui e achar que fazer um time assim, um assado... Eu sempre disse, o resultado na arquibancada é reflexo do que acontece dentro de campo. Pô, mas então eu tenho que trazer só craque de primeira linha? Não, tu tens que trazer uma equipe competitiva. Que o Blumenauense, ele é assim, ele é competitivo e sai de situações, né? A gente é prova disso. Do zero a gente ressurge de cinzas, né? Surge forte. Então eu disse assim, se você trouxer um time combativo, um time que brigue, por isso que a gente falou que a frustração do torcedor do Metropolitano foi muito grande no domingo e do próprio Blumenau, pelo que as 2 equipes apresentaram. Então se você briga até o fim, mas o seu adversário é melhor e vence, eles reconhecem que o adversário era melhor, mas reconhece também a sua equipe porque ela é uma equipe brigadora. Né? Agora, se você tiver condições de fazer uma equipe que brigue e que ganhe também, melhor ainda. Porque quanto tempo faz, Jorge, que a gente... nós já tivemos times aqui que a gente discutia dentro da imprensa, quando tinha mais gente cobrindo. Nós vamos a Joinville e vamos ganhar de quanto? De 2-0, de 1-0, vamos golear ou vamos perder? Nós vamos a Criciúma, vai dar para empatar com os... Não, dá para bater pau a pau com os caras, porque nosso time é bom também. Nós vamos a Capital... Ganha ou não ganha da equipe da capital? A Lages, a Chapecó, né? Outros clubes aí. E fazia tempo que não tinha isso aqui. Né? Mais de quantos anos ficamos sem SESI, sem futebol dentro da cidade de Blumenau. Então o torcedor reacendeu, mas ele reacendeu, ele quer resultado. O resultado não é só em si a vitória, ele quer um resultado prático dentro de campo de uma equipe aguerrida, que brigue pelas cores do time e que represente bem a sua cidade. Então assim, o Blumenau lá em Bituba foi um arremedo de equipe, cara. Um time que
pontuou de A a Z, praticamente da segunda ou terceira rodada, quando venceu o Juventus aqui até o final do campeonato, líder da competição. O futebol que apresentou lá foi ridículo. Ah, mas o campo lá é ruim. Tanto é que o Jaú torceu o pé porque o gramado era muito ruim. Beleza, mas assim era ruim para as duas equipes. O Camboriú lá se multiplicou na marcação do setor de meia, não deixou o time jogar. E o Blumenau achando assim, porque daí assim tem aquelas coisas também, nós da imprensa, e é o nosso papel de trazer isso para o torcedor, a gente vende daquela maneira. Ó, é uma equipe tecnicamente uma das melhores do estado, né? E aí, assim, alguns jogadores, e o Blumenau tem um trabalho de assessoria de imprensa muito bom, ao contrário do Metropolitano, que lá é tudo no amor, no Blumenau não, tem pagamentos, né? Então faz um trabalho excepcional lá, pessoal. O Douglas, né, se eu não estou enganado, e o Senechal, eles fazem um trabalho de motivação, de trazer os jogadores, apresentam, e isso tudo, lá tudo é novo, Jorge, não tem coisa velha lá, tudo é novo porque entrou um novo modelo do Blumenau, é um novo Blumenau, enfim. E aí os caras de fora olham assim, é Copa do Mundo, cara, nós temos que ganhar esse time aí, porque é o time a ser batido dentro do campeonato, foi o que aconteceu. Aí não apresentou, né, um bom jogo, não apresentou variações, tá? E o torcedor do Blumenau já estava apreensivo, porque os dois últimos resultados do Blumenau em casa e fora foram de empate, tá? Lá o Diego Jardel jogou gripado, então assim, apresentou muito pouco, e é o termômetro da equipe, é o cara que faz. O Jaú saiu ainda na primeira etapa, que é o principal articulador de ataque. Então, assim, a equipe ficou meio aqui, aí tem a outra garotada, mas aí também não dá para contar. E sai assim, sai de um resultado negativo, acho que tem plenas condições de ganhar no SESI, ainda mais que esse torcedor empurrando no domingo, só que sai perdendo por 1-0. Tem que fazer para chegar no empate, não tomar gol, e fazer o segundo para passar direto, ou a diferença de 2 gols daí, né? É verdade, né? Bom, o sonho é ver os dois decidindo essa segundona do campeonato catarinense e também nos representando na elite do futebol catarinense do ano que vem. Olha, Jorge, seria super interessante, né, a gente ter uma final de campeonato catarinense com as duas equipes aqui. Pô, mas é a segunda divisão, não interessa, a gente não teve essa. Aliás, o único título do BEC foi um título de segunda divisão em cima do Figueirense. E lá, né? Ele foi comemorado lá, né? Florianópolis, né? Então aqui seria o ideal. As informações que a gente tem são duas, né? Uma informação que a prefeitura estaria preparando a inauguração da prainha da margem esquerda ali, eles já mudaram, né? Então essa ali vai ser no domingo, tá? Se o pessoal não trouxe, mas trazendo talvez aí uma novidade. E no dia 2 de setembro a entrega das chaves, no aniversário da cidade, no SESI, presença do governador e festividades. Possivelmente nós teremos um jogo, possivelmente vai ter outras festas, outras coisas lá para a comunidade. Então, assim, vai ser muito interessante isso aí, né? Então, assim, tudo isso, tu imagina se tu tiver uma final antes de campeonato, cara. Vai ser, assim, fantástico. Eu ainda acredito que pelo menos uma das equipes a gente crave, né, em 2026. Agora, qual delas é um ponto de interrogação e muito grande, cara? É verdade, né? Vamos esperar e torcer muito aí nesse final de semana. Então, amanhã, 7h da noite, Carlos Renault e Metropolitano. Isso. Né? Empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer vai para a decisão e para a primeira divisão. E domingo, 3h, não tem mais ingresso para vender, não, né? Tem mais, assim, segunda direção. Vender porque tem assim, eu não creio que o Blumenau hoje tenha 400, 500 sócios. Então assim, está naquela, uma carga de ingressos que pode ter no dia na bilheteria. Aí é só no dia, antecipado aí, já não tem mais. Provavelmente não, né? Então assim, vai ter no dia depois, porque até sábado o torcedor, o sócio tem que definir se ele vai ou não no jogo e retirar o seu ingresso. Se ele não definir, no domingo esse ingresso que ele não foi retirado vai ser colocado à venda na bilheteria lá. Mas é casa cheia. E que é o mais importante. Isso é que é o importante. Melhor público do BEC até agora já está garantido, né? Exatamente, porque foram casas cheias com o Metropolitano e o torcedor do BEC ficava, a gente mesmo falava, pô, qual é a resposta do torcedor do BEC? Tá aí, ó, a resposta casa cheia também. Vai ser muito bom. Então, domingo, 3h, no estádio do SESI, tem BEC e Camboriú. Isso. BEC precisa vencer por 2 gols de diferença
para se Para classificar. passar direto. Se vencer por um, vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado é do Camboriú. O Camboriú vem por um empate, independente do resultado do placar, né? Perder por 1-0, ele ainda está no páreo que ele vai disputar os pênaltis. Agora, se ele perder por 2-0, aí o Beck faz a festa. Aí deu ruim. Aí deu ruim pro Camboriú. Tá certo. Podemos ter 2, podemos ter 1, E nenhum. podemos também não ter nenhum. Seria uma pena, né? Seria uma pena, seria lamentável. É. Edemilson Luiz, muito obrigado pela tua participação e bom trabalho nesse final de semana. Opa, vai ser grande, Jorge. Final de semana, assim, de muitas tensões, né? eu Porque, sei querendo ou não, a gente como tem né, aquela satisfação de ter a equipe da cidade. Não. Gostaríamos de ter as duas, tá? Mas eu já me contento com uma, independente de qual delas for. Forte abraço, Jorge. Bom final de semana para os seus ouvintes aí também. A gente volta a se falar. Edemilson Luiz, comentarista esportivo, analisando aqui os jogos de Beck Metropolitano nesse final de semana, que valem vaga para a decisão da segundona catarinense e o acesso à primeira divisão.